Olá, chegamos a mais uma aula do nosso curso de variáveis aleatórias. Na aula de hoje vamos falar dos vetores aleatórios, a função de probabilidade conjunta e da distribuição marginal. Vamos para a aula de hoje? Vamos lá. Função de probabilidade conjunta, no caso discreto, é marginal. Então, estamos primeiro estudando o caso quando o vetor aleatório for discreto. Estamos também mantendo uma atenção no R2, no plano. Depois você pode estender todo o raciocínio para o Rn. Veja só, a função de probabilidade conjunta. O que é a função de probabilidade conjunta do vetor xy? Estou no R2. Nós vimos na aula anterior que a função de probabilidade conjunta é o f de xy para a variável aleatória x e y. E se a probabilidade de x ser igual a x e y ser igual a y. Se esse vetor xy pertence a esse produto cartesiano, que é um subconjunto do plano de R2. E zero caso contrário. Isso aqui nós vimos na aula anterior. Função de probabilidade conjunta. Eu posso escrever simplesmente o f de xy, se não gerar dúvida. Agora, o que é a função de probabilidade marginal de x? Você vai olhar que o vetor tem como componente x e y. A distribuição de x é chamada marginal e de y também. Como você calcula o valor da função de probabilidade da variável aleatória x, da marginal de x? Você vai somar todos os valores da função de probabilidade para os valores de y. Então, se você quiser a marginal de x, tu vai somar em relação à variável y. E como se calcula aqui em cima a função de probabilidade da marginal de y? Vai ser o f, então eu coloco o y aqui embaixo. Você vai somar todos os valores da função de probabilidade condicional à conjunta para todos os x. Se você quiser a marginal de y, tu soma em todos os x. Se você quiser a marginal de x, tu soma em todos os y. E assim você constrói as marginais. Você vai somar em relação às outras variáveis. Ora, algumas observações. Por exemplo, considere um vetor aleatório x1, x2 e x3. Agora você tem três componentes. Você está no R3. Discreto, com função de probabilidade conjunta dada por isso aqui. Isso aqui é a função de probabilidade conjunta desse vetor todo. Então temos a função de probabilidade marginal de x1. Se você quiser a marginal de x1, vai ser o f de x1 aqui, no ponto x1. Você vai somar em relação a x2 e x3. Você vai somar todos os valores da função de probabilidade conjunta para x2 e x3. Por exemplo, continuando o raciocínio, se você quiser a função de probabilidade marginal de x2, tu vai calcular a marginal de x2, vai somar em relação a x1 e x3, todos os valores da função de distribuição conjunta. E se você quiser agora, atenção, a função de probabilidade marginal do vetor x1 e x2, como você agora quer a marginal de x1 e x2, tu vai somar em relação a quem ficou faltando, a x3. Soma x3 e vai ter a marginal de x1 e x2. E se você quiser, por exemplo, a função de probabilidade marginal de x1 e x3. Se tu quer a marginal de x1 e x3, tu vai somar em relação a x2. Aí vai ficar a marginal de x1 e x3. Uma outra observação, que é a número 5, diz assim, se x1, x2, x3, pontinho, xn é um vetor aleatório. Nós temos aqui um vetor aleatório com n componentes. Então, você tem aqui n variáveis aleatórias. Discreto. Então, teremos
2 elevado a n menos 2 distribuições marginais. O número de distribuições marginais para o vetor no Rn vai ser 2 elevado a n menos 2. Como é que você calcula isso? Isso aqui era fácil você demonstrar. Ó. Vou demonstrar aqui rapidinho. Você precisa conhecer a análise combinatória. Antes do curso de probabilidade, você tem que assistir às aulas de combinatória. Você quer saber das distribuições marginais? Vamos contar. Ó. Como nós temos n variáveis aleatórias, eu posso fazer marginal de cada uma delas. Então, eu posso escolher uma para fazer marginal. O x1, o x2, o x3, até o xn. De quantos modos das n variáveis eu posso escolher uma? Combinação de n, 1 a 1. Aqui você tem a quantidade de marginais de uma variável. Mas você também pode fazer marginais de duas variáveis, como a gente fez aqui, ó, x1 e x2. Ou pode fazer de x1 e x3. E quantas marginais você faria com duas variáveis? Você tem n, você precisa escolher duas. De quantos modos das n você vai escolher duas? Combinação de n, 2 a 2. Você poderia também fazer marginais de 3. Por exemplo, pegar x1, x2, x3, x2, x3, x4. E quantas marginais desse tipo você teria? Das n você vai escolher 3. De quantos modos você pode fazer isso? Combinação de 3 a 3. Até pontinho, 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 até. Bem, você agora pode terminar qual a maior marginal possível. Aquela que tem mais variáveis. Seria aquela que você teria n menos 1 variáveis. E quantas marginais com n menos 1 variável você poderia ter? Ora, das n variáveis, você vai escolher n menos 1. De quantos modos você pode fazer isso? Combinação de n menos 1. Aqui você tem o número total de marginais possíveis aí para um vetor em Rn. Está aqui é em Rn. E essa soma é conhecida nossa. Ó. Vai lá no curso de análise combinatória e procura uma observação que diz o seguinte, ó, combinação de n0 a 0, mais combinação de n1 a 1, mais combinação de n2 a 2, mais combinação de n3 a 3, e tu vai pontinho, 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 mais combinação de n menos 1, mais combinação de n a n. Essa conta toda dá 2 elevado a n, que nós demonstramos no curso de análise combinatória. Você observa que nós temos aqui à direita, vai combinação de n1 a 1, n2 a 2, até n menos 1, seria exatamente essa parcela aqui. Queremos saber. Ora, a primeira parcela é a combinação de n0 a 0, que você sabe que vale 1. E a última é a combinação de n1, n a n, que você sabe que vale 1. Então, seria 2 elevado a n menos esses dois aqui, ó, menos 1 que é o primeiro e 1 que é o último. Então, isso aqui daria 2 elevado a n menos esse 1 que está aqui, que é a combinação de n0 a 0, menos essa combinação de n a n, que é 1. Portanto, você tem 2 elevado a n menos 2. Isso aqui é o número de marginais possíveis. A quantidade total de marginais. É uma boa pergunta para a prova, né? Mas precisa saber a análise combinatória. Mas decora logo isso. Bem, a melhor maneira agora de você entender isso é fazendo exercícios. Vamos fazer alguns exercícios. Olha só. A função de probabilidade conjunta imaginal. Eu tenho aqui uma distribuição. Então, escrevemos aqui uma distribuição e eu quero saber qual é a função de probabilidade marginal de x e marginal de y. Tudo isso que você está vendo aqui no corpo é a função de probabilidade conjunta de x e y. Eu quero a marginal de x. Então, o que eu vou fazer? Para achar a marginal de x, você vê o seguinte, ó. Marginal de x no ponto x. Acabamos de ver que isto é o somatório de f de x, y
Se tu quer a marginal da primeira variável, que é o x, tu vai somar em y. Essa é a letra A. Portanto, o que você vai fazer? Você vai ter que fazer para o x ser 2 e o x ser 4. Então, se você tiver o x igual a 2, a marginal de x vai ser o f de 2. Então, vai ser a soma em y de f de 2y. Se você somar aqui para y, pode ser y igual a 1, 3 ou 5. Então, isso aqui vai ficar f de 2u mais f de 2, 3 mais f de 2, 5. Esta soma vai ser igual a 0,1 mais 0,2 mais 0,3. Essa soma dá 0,6. E se você quiser agora para o x igual a 4, aí para o x igual a 4, o que você vai ter? Para x igual a 4, nós teremos marginal de x no ponto 4, vai ser o somatório em y de f de 4y, que vai dar o f, bem, o x vai ser 4, então vai ser 4, 1, mais o f de 4, 3, mais o f de 4, 5. Nós teremos 0,2 mais 0,1 mais 0,1. Isto vai dar 0,4. Posso dizer, então, que a distribuição marginal f de x será igual a... Bem, para x igual a 2, vai dar 0,6. E para x igual a 4, você vai ter 0,4. É para que a soma dá 1. Então, letra A está respondida. Agora, a letra B. Vamos responder a letra B? Eu quero a marginal de y. Então, vamos fazer aqui, ó. A letra B. A marginal de y vai ser o f, ó, colocar o y aqui, y. Você viu, então, que já que você quer a marginal de y, você vai somar em x de f de xy. Aí nós teremos o seguinte, ó. Primeiro caso, para o y igual a 1, se você fizer o y igual a 1, você vai ter o seguinte, f de 1, marginal de y ponto 1, vai ser o somatório em x da função f de x1. Então, vamos somar agora para x. Eu vou ter coluna 1 aqui, vai ser f de 2, 1, f de 2, 1, mais o f de 4, 1, mais o f de 4, 1. Nós temos f de 2, 1 é 0,1. f de 4, 1 é 0,2. Portanto, teremos 0,3. Agora, para o y igual a 3. Para o y igual a 3, nós vamos ter o quê? Vamos ter o f, a marginal de y no ponto 3. Então, vai ser o somatório em x de f de x3, que vai ser o f... Bem, x3 vai ser o f de 2, 3, mais o f de 4, 3. f de 2, 3 é 0,2. O f de 4, 3 é 0,1. Isto vai dar 0,3. E agora, para o y igual a 5. O y igual a 5, você terá a marginal no ponto 5. Vai ser o somatório em x de f de x5, que vai ser o f de 2, 5,
mais o f de 4, 5. F de 2, 5 é 0,3. O f de 4, 5 é 0,1. Vai dar 0,4. Resumindo tudo isso, quem é a função marginal de y num ponto y'zinho? Aí você vai ter situações assim. O y igual a 1, quando o y for 1, a marginal vai dar 0,3. Quando o y for 3, a marginal vai dar 0,3. E quando o y for 5, a marginal vai dar 0,4. Você tem a marginal de y. Observe o seguinte, veja o seguinte, a gente pode calcular a marginal rapidamente sem precisar escrever tudo isso. Se você quer a marginal de x, aí tu vem aqui, prolonga este lado, e aqui tu vai colocar a marginal de x. E aí você vem aqui embaixo, prolonga aqui, faz mais uma linha. Aqui embaixo tu vai colocar a marginal de y. Para achar a marginal de x, basta somar a primeira linha. 0,1 mais 0,2 mais 0,3 dá 0,6. 0,2 mais 0,1 mais 0,1 dá 0,4. Repara, 0,6 vai 0,4. E para achar aqui embaixo a marginal de y, tu vai somar na coluna. 0,1 mais 0,2 dá o 0,3. 0,2 mais 0,1 dá o 0,3. E 0,3 mais 0,1 dá 0,4. Tu tem as marginais. É isso que a gente fez no fundo. Isso que está feito. Legal, né? Então, para calcular as marginais, tu vai somar linhas ou somar colunas. Vamos fazer mais um exercício. Veja o enunciado de uma questão de prova. Uma loja vende lavadores e secadores de roupa. A distribuição conjunta do número N1. Então, uma distribuição conjunta, um vetor aleatório do número N1, que é o número de secadores, e do número N2, que é o número de lavadores, vendidas no mesmo dia, é dado na tabela abaixo. Então, nós temos aqui, solução. Você tem uma distribuição conjunta de um vetor N1, N2. Aqui você tem um vetor aleatório. Um vetor aleatório. E essa é a sua função de distribuição conjunta, ele é discreto. Repara que o N1 pode ser 0, 1, 2 ou 3. O N2 pode ser 0, 1, 2 ou 3. A pergunta é: assinale a opção que dá a probabilidade de que a venda no mesmo dia de lavadores seja igual a de secadores. Ele quer saber a probabilidade de que o N1 seja igual a N2. Quer saber qual é a probabilidade de N1 ser igual a N2. Ora, você vai fazer então um somatório N1 e N2, onde N1 é igual a N2. Essa soma vai dar o quê? Vai dar o F de 0, 0, N1 tem que ser igual a N2, mais 1, o número de lavadores tem que ser igual ao número de secadores, mais 2, 2, mais 3, 3. Ser igual tem que ser na diagonal aqui, na diagonal. O número de secadores igual ao número de lavadores. Nós teremos então 0, 0, vai dar 0,25. Mais o 1 é 0,11. Mais 2, 2 é 0,05. Mais 3, 3 é 0,03.
Se eu somar aqui, eu tenho 0,36, 0,41, 0,44. 0,44. 0,44, vamos marcar como alternativa correta a letra D de dado. Letra D de dado. Mas questão de prova, mas é uma questão relativamente fácil, né? Eu espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades e te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá.